Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 do Grupo Multi. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Ao final da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Para entrar na fila, indique se gostaria de ativar o áudio ou o vídeo. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Multi, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Multi e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para o disclaimer completo, consulte o penúltimo slide desta apresentação. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, André Poroja, CEO, e Richard Kuss, CFO e diretor de Relações com Investidores. Passo a palavra ao Sr. André para iniciar a apresentação. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, um prazer estar aqui, né? Oficialmente como CEO. Então, um prazer estar com todos aqui. Vou falar um pouquinho sobre o resultado do primeiro trimestre de 2025. Vou dar alguns highlights agora, depois vou passar a palavra ao Richard, que vai detalhar um pouquinho os dados financeiros. Depois eu volto para falar um pouquinho sobre o resultado por unidade de negócio e algumas das iniciativas que a gente iniciou agora no começo de abril. Tá bom? Então vamos lá. Para falar do primeiro trimestre de 2025, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho do que estava acontecendo ali no final do ano. A gente está falando basicamente de janeiro, fevereiro e março. Para quem, acho que vocês todos sabem bem, né, do que estava acontecendo. No final de dezembro, a gente teve uma disparada, uma valorização do dólar bastante importante, né, no meado de dezembro, chegou ao pico de 6,26, né, se não me engano, alguma coisa próximo disso. Obviamente, esse cenário, né, ele é um cenário que pressiona bastante os custos, né, e gera bastante incerteza em relação à demanda. Então, a gente começou o ano com um cenário bastante conturbado, né, turbulento, de incertezas. A gente finalizou basicamente o último trimestre de 2024 sinalizando um aumento de preço, principalmente em função desse aumento da valorização do dólar. E tivemos também, obviamente, impactos, né, em custos Carnex, CPV, dos produtos que foram nacionalizados, né, e pagos durante esse período, né, de janeiro, seguindo também, principalmente de janeiro e fevereiro. Né? Então, o ano ele começa bastante desafiador, bastante turbulento, e aí vamos aí um pouquinho aos nossos highlights, né?
mesmo dentro desse cenário, eu acho que a gente conseguiu manter uma receita, conseguiu crescer, né, 4,5 a receita em relação ao mesmo período do ano passado, né? É importante citar, se a gente desconsiderar os produtos que a gente já saiu de linha, né, já finalizou os estoques, como os smartphones de marca própria, o D, né, utilidades domésticas, automotivo, algumas linhas da divisão de segurança. Se a gente considerar essas linhas descontinuadas e comparar a mesma base, a gente cresce 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é uma notícia boa aqui, né, de crescimento de receita em relação ao mesmo período. Já em relação ao EBITDA, né, a gente entende que o EBITDA ainda está abaixo do ideal, né, abaixo do nosso plano, mas é um número que a gente entende que, dado todo o cenário, né, que a gente viu, que aconteceu de contexto, principalmente no começo do ano, a gente entende que é um bom resultado, né, a gente fica aí dentro de um resultado positivo. Como você sabe, a Multi ela vem em um período de recuperação, né, de resultado. Se não me engano, aí vai fazer já alguns trimestres que a gente já vem, quase um ano aí que a gente vem com EBITDA positivo. Então, de novo, ainda abaixo do que a gente gostaria, mas acho que é um resultado que mostra, né, uma recuperação, talvez não tão rápida, né, quanto a gente gostaria, mas é uma recuperação consistente, né, e sólida. Acho que isso é bastante importante. Lembrando que a gente teve impactos aí mesmo com impactos de aumento de custo, como eu falei, né, puxados pelo câmbio no começo do ano, e também carrego de estoques que vieram de custos operacionais mais altos do quarto trimestre, né? O quarto trimestre a gente teve o impacto da seca de Manaus, ou seja, um aumento grande aí de custos operacionais, de logística, de fretes internos, de armazenagem. Então, tudo isso ele também é uma pressão no custo. Então, a gente, dentro do possível, conseguiu repassar aumento de preço, um certo aumento de preço. Então, acho que o EBITDA ele fica realmente não ainda longe daquilo que a gente gostaria, mas é um resultado que a gente entende como bom nesse primeiro trimestre. A boa notícia ela vem do lucro líquido, né? Acho que com essa o ano começou muito turbulento, né? Ninguém sabia, né? Mesmo os nossos parceiros, né? Ninguém sabia muito onde o câmbio iria navegar. O câmbio cedeu. Então, como você sabe, no ano passado a gente sofreu muito com a variação cambial, né? No ano passado a gente teve quase 28%, 27,5% de valorização cambial durante o ano. Isso, obviamente, afetou a nossa rentabilidade, né? Quando a gente tem uma valorização desse nível, nesse patamar, que não é comum. E agora a gente reverte um pouco dessa perda. Então acho que é um bom avanço, é uma boa notícia. Sempre é bom a gente ficar feliz aí de contar com lucro, voltar a ter o lucro. E, obviamente, continuando o dólar nesse patamar, e a gente acha que isso pode ainda ter avanços aí dentro dos próximos trimestres. Então, basicamente, eu acho que mostra aí um pouco da recuperação, né? Os highlights aí de uma trajetória sólida, não tão rápida, novamente, como eu falei, né? Acho que é importante manter a receita. Acho que a receita ela nos permite a máquina rodar, né? Toda a estrutura para essa plataforma rodar bem. Então é bom indício, mesmo sem os produtos que a gente descontinuou, a gente conseguiu colocar novos projetos, novas linhas que cresceram. Então isso é uma boa notícia, mesmo desse cenário turbulento. Eu passo aqui um pouquinho para o Richard falar um pouquinho dos números, depois eu volto falando um pouquinho das unidades de negócio. Obrigado, André, e bom dia a todos. Vamos falar aqui um pouco da nossa receita e lucro e da margem bruta. Como o próprio André já highlightou aqui, a gente teve um crescimento da receita líquida de 4,5% contra o primeiro trimestre, mesmo período do ano passado, e 11%, 11,2% quando a gente exclui o efeito dos descontinuados. E a redução contra o quarto TRI é basicamente por sazonalidade. Como vocês sabem, o último TRI, o segundo semestre do ano, principalmente o último TRI do ano, é um semestre mais forte. Tá? Então, o efeito aqui, quando eu comparo contra o último TRI, é por efeito de sazonalidade.
no lucro bruto, né? Quando a gente olha aqui, acho que o destaque, como o André mencionou, é a nossa margem bruta. Conseguimos manter o mesmo patamar de margem bruta que nós conseguimos atingir no último TRI, no quarto TRI de 24, né? Apesar do aumento dos custos advindo do câmbio, né? Dos desafios da parte de logística e também da diluição na nossa margem pelo efeito dos projetos de fabricação, a gente conseguiu manter a margem através de um melhor mix e também por a nossa capacidade de precificar em alguma das nossas famílias aqui. Tá? Então, conseguimos avançar aqui 1,2 pontos percentuais na margem contra o ano passado e mantendo contra o último TRI aqui. Tá? Para o próximo slide. O nosso EBITDA, né? Quando a gente olha o efeito do EBITDA do nosso primeiro TRI de 5,5 milhões, a comparação, lógico, contra o mesmo período anterior é bastante favorável, né? Recuperação de 32 milhões de reais contra o último TRI de 34 milhões, é uma regressão, mas é importante destacar que no último TRI, no quarto TRI de 24, nós tivemos aproximadamente 32 milhões de reais de efeitos favoráveis no último TRI, de créditos extemporâneos e venda de ativo e de investimento. Tá? Então, ajudou. Então, na comparação contra o último TRI, tem que ser levado em consideração esse efeito extemporâneo pontual no último TRI. Tá? E no lucro líquido, né, quando a gente olha aqui a progressão, o lucro positivo, esse TRI, de 64,6 milhões de reais, bastante, um efeito, lógico, pelo nosso EBITDA positivo e também pelo efeito da variação cambial favorável nesse resultado. O nosso resultado financeiro no nosso primeiro TRI de 25 foi positivo, 75 milhões, né? Muito balizada pela variação cambial positiva de 139 milhões de reais. Tá? Como vocês se recordam, no último TRI de 24, nós tivemos uma variação cambial desfavorável de 210, né, de resultado de lucro líquido. Então, acho que tem que colocar essa em consideração, dada a mudança do câmbio, né, do final do ano para cá, a gente está tendo esse benefício agora no nosso lucro líquido. Próximo slide, por favor. Um ponto que a gente sempre traz aqui é o tema dos nossos estoques, né, e esse gráfico aqui mostra, são os estoques em casa embarcados, tá? Inclui matéria-prima, material, produto acabado, matéria-prima e em casa embarcados. Como vocês podem ver, o nosso estoque desse primeiro TRI 25 atingiu um patamar de 1,7 bilhões de reais, um incremento de 1,5, um incremento de 200 milhões sobre o quarto TRI, o último TRI do ano passado. Tá? Então, 200 milhões. Esse incremento basicamente vem de um fator importante aqui, tá? Por trás de telas e projetos. Nós estamos antecipando a compra de telas nesse primeiro TRI, até como para nos precaver, né, do potencial risco de seca de Manaus. Como se recorda, no ano passado, nós tivemos a seca no segundo semestre. Esse ano nós estamos antecipando a compra das matérias-primas para a produção de telas, nos precavendo de uma potencial seca no segundo semestre em Manaus. Tá? Então, isso justifica uma parte desse aumento, tá? De 150 milhões de reais que vocês veem na parte de baixo do gráfico, né, de 452 para 605, tá? 150 milhões. Parte é para essa antecipação da compra de matéria-prima para telas e também o ramp-up dos nossos projetos de fabricação. Tá? Então, esses dois itens estão fazendo com que o nosso estoque, basicamente o incremento do estoque vem desses dois elementos. Tá? E nós estamos mantendo a disciplina, né, de compra e de giro para os demais itens do nosso portfólio. Então, quando a gente olha nesse gráfico aqui, teve um incremento baixo de 4% no nosso estoque dos demais itens no nosso portfólio, 45 milhões de reais aproximadamente. Então, a nossa disciplina de estoque, estamos mantendo esse primeiro TRI, e o incremento é basicamente por trás da antecipação de compra de telas e dos nossos projetos. Tá? Falando um pouco agora do nosso fluxo de caixa, como vocês viram no nosso release, a gente começamos o ano com 744 milhões de caixa, e estamos terminando agora esse TRI com 472 milhões aproximadamente. Tá? A gente teve um consumo significativo de caixa de 330 milhões no caixa operacional, e quando a gente vê esse gráfico, que basicamente ela vem do capital de giro e da parte dos créditos. Tá? Então, a gente teve
geração de caixa positiva vindo do EBITDA de 5,5 milhões. Tem alguns itens que são caixa de 14 milhões, a gente tem que excluir essa conta. Tá? Tivemos dos 139 milhões de variação cambial positiva dentro do nosso resultado, 43 milhões aproximadamente favorece o nosso caixa. Tá? E aí nós temos capital de giro de 251 milhões, desfavorável de consumo. Esse efeito de 250 milhões, ele vem do pagamento das compras que nós efetuamos no terceiro tri do ano passado. Né? Como vocês se recordam, a companhia começou, por conta de toda a incerteza na logística da seca de Manaus, e do câmbio, começamos a antecipar as compras, né? Fizemos compras importantes no terceiro tri do ano passado, e por conta também dos atrasos na entrega dos desafios logísticos, os produtos demoraram para chegar aqui. Então, nós negociamos prazos um pouco mais dilatados com nossos fornecedores em função disso, e o vencimento dessas compras foi agora nesse primeiro tri, tá? Que justifica esse consumo de 250 milhões. A parte dos créditos tributários, nós tivemos um acúmulo aqui, de 83 milhões, a maior parte dele advindo do incremento dos nossos estoques. Né? Como a gente falou no slide anterior, nós aumentamos nosso estoque em quase 200 milhões, então esse acúmulo praticamente vem desse acúmulo de estoque. Tá? Em outros, tivemos um consumo também de 31 milhões, isso vem através do pagamento de juros, 18 milhões, e outras variações aqui no nosso passivo, basicamente na parte de pagamento de frete, comissões, etc. Tá? Então, desses 330 milhões de consumo de caixa, a maior parte vem aqui do capital de giro, que é o pagamento das compras e o acúmulo de crédito. Tá? Esse acúmulo de crédito, na realidade, ele vai ser temporal. Tá? No momento em que a gente vender esse estoque, parte desse crédito de volta para o nosso caixa. Tá? Após isso, nós tivemos 15 milhões de investimento, tá, imobilizado, e basicamente a maior parte na nossa fábrica de Extrema, tá, para suportar a expansão da produção e também da parte logística. Tá? Conseguimos aqui um financiamento, 76, 77 milhões aqui na parte de caixa de financiamento, conseguimos tomar, que pagamos aqui quase 90 milhões da amortização da nossa dívida, da nossa linha de 4131, tá? Mas conseguimos captar Finip na casa de 170 milhões, tá? Que ajudou o nosso caixa aqui em 76 milhões. Tá? Isso faz com que o nosso caixa final desse primeiro TRI termine com 473 milhões aproximadamente. Tá bom? Acho que é importante destacar aqui que quando a gente olha esse número, a gente teve um efeito no TRI da postergação de pagamento dentro do nosso contas a receber. Alguns dos nossos clientes, na virada do trimestre, eles não nos pagaram e pagaram no dia 1º de abril. Então, tem um tema aqui dessa dobra, né, vamos dizer assim, desse efeito do atraso pontual dos clientes na casa de 20 milhões de reais. Tá? Então, se não fosse por isso, esse resultado seria um pouco melhor em termos de caixa. Tá bom? E, finalmente, falando do nosso cronograma da amortização da dívida, a gente, com esse caixa de 472 milhões, a gente consegue cobrir 65% da nossa dívida. Tá? A gente tem 293 milhões ainda a vencer aqui nesse ano. Tá? A maior parte disso vai estar vencendo no final do segundo tri, início do terceiro tri desse ano. Tá? E aí nós temos parcelas importantes a vencer de 245 milhões em 2026, durante metade disso no primeiro tri do ano que vem e assim por diante. Então, esse é um pouco da nossa foto, do nosso caixa e do nosso cronograma de amortização. Tá? Eu passo a palavra agora para o André para falar da performance dos segmentos. Vamos lá. Falando um pouquinho da unidade de produtos de home electric, né, que é basicamente nossas linhas de telas, né, que são TVs, toda a parte de áudio e vídeo, em que a gente tem a marca Pulse no mercado, a divisão de eletroportáteis, né, que tem produtos para casa e produtos para cozinha, e a linha de saúde, também que são todos os aparelhos especializados em saúde, aparelho de pressão, termômetros, que a gente especializa no mercado de farmácias. Então, aqui a boa notícia, basicamente, ela vem da margem bruta, né? Como vocês podem ver, uma recuperação de margem. Essa margem ela se deve muito em função de um mix melhor, né? No primeiro trimestre, onde a gente conseguiu ter a expansão de algumas linhas de marca própria, da Multi, né? Então, um mix melhor.
Realmente a gente tem no quarto tri uma margem mais apertada, muito em função do mix de TVs, né, que levam a margem um pouco mais para baixo de projetos. Então, a boa notícia vem dessa recuperação de margem e uma recuperação também de receita, né, como vocês podem ver, 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Acho que aqui é uma trajetória interessante que a gente conseguiu reverter. Falando um pouquinho da nossa divisão de Office e IT Supplies, né, que basicamente são as linhas, lembrando aí toda a nossa operação de redes, né, que a gente tem em parceria com a ZTE, que é um dos maiores players, o segundo maior player global de telecomunicações. A gente tem aqui a parceria exclusiva para o Brasil, em que a gente faz a distribuição de equipamentos de telecomunicações, de fibra ótica, para operadoras e para ISPs, né, os internet providers no Brasil inteiro. Temos uma linha de acessórios de informática, uma linha forte aqui dentro, uma parte de visão de memórias, pendrive, e nossa linha de gamer, em que a gente tem a marca Warrior e a marca Razer, que é a marca líder global, que a gente tem a distribuição exclusiva no Brasil. Aqui é importante só dizer um pouquinho, né, em relação ao que aconteceu, a margem. A gente colocou aqui uma linha vermelha. Basicamente, a gente teve dois efeitos aqui no quarto tri, que eu vou explicar para vocês, que o primeiro deles, a gente teve o quarto tri foi um resultado de uma antecipação, a gente teve um crédito, né, de campanhas que foram concentradas no quarto trimestre de 2024, mas que basicamente elas, se a gente analisar, né, se a gente analisar o resultado do ano, a gente chega a uma margem bruta de 15,6, né? Então, a gente teve esse efeito aqui, que é concentrado com a margem mais temporânea no quarto trimestre, mas que basicamente ela fica em linha, né? A margem do primeiro trimestre ela fica em linha com o ano passado, vamos dizer assim, ainda abaixo do ideal, é uma margem que a gente considera baixa, mas ela não cai, vamos dizer assim, né? Mesmo com todos os efeitos que a gente citou aí em relação ao desafio do primeiro trimestre. E a venda, ela tem uma queda de venda também, porque, vamos lembrar, né, no mês de dezembro teve um aumento, né, do dólar. Esse aqui tem um impacto um pouco mais de clientes corporativos que ficaram um pouco assustados, né, todo mundo com a situação de aumento do dólar, e resolveram antecipar as compras em função dessa volatilidade cambial. Ou seja, a gente teve também um incremento adicional de venda no quarto trimestre, muito em função dessa antecipação e riscos, né, de volatilidade. Então, isso acabou impactando o resultado um pouco, né, de receita no primeiro trimestre, e mesmo com essa queda de receita, a gente conseguiu manter a margem em linha com o ano anterior. Então, não é a gente considera uma margem ainda baixa, né, a gente quer, busca uma recuperação, e aí vamos basicamente busca essa recuperação. Falando um pouquinho da linha de mobile devices, né, que basicamente é toda a nossa linha que envolve aí telefonia, tablets e PCs, né, dentro da companhia, então são linhas importantes. A boa notícia realmente é a receita, né, como vocês podem ver, a gente tem um crescimento aí de quase 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, acho que é uma importante evolução, né? A gente tem, ao mesmo tempo, uma queda de margem. Vamos lembrar que dentro dessa divisão a gente tem a operação da Oppo, que a gente começou no final do ano passado. Essa é uma operação que a gente, lembrando novamente, uma operação em que a gente fabrica, né, faz toda a operação da Oppo no Brasil. A Oppo, normalmente, é a quarta maior player de smartphone mundial, veio para o Brasil, tem uma perspectiva de crescimento, de grande share bastante forte. A Multi foi escolhida como o parceiro, né, de fabricação, toda a parte de fulfillment, logístico, entrega, etc. A boa notícia, então, veio do crescimento de receita, muito em função desse mix. A queda de margem se deve à participação, que é uma margem menor, obviamente, essa margem de projeto, mas vamos lembrar que ela não tem um risco, né? A Multi não assume o risco do negócio, né? Então, agora a margem menor, uma margem fixa,
e nesses momentos turbulentos, né, ter uma operação crescendo com uma margem fixa, né, sem risco, vamos dizer assim, acho que acaba sendo uma proteção bastante importante para o nosso grupo. E falando aqui da parte da nossa divisão de kits e mobilidade, né, essa linha aí, lembrando também, é composta por a nossa divisão, a marca Multikits, que a gente tem a divisão de brinquedos e produtos de bebê, né, distribuídas aí em lojas de brinquedos e baby shops, além dos canais tradicionais que a gente atua também, os grandes canais varejistas. Temos a linha de pet, temos a divisão de wellness, que a gente tem algumas marcas, a Wellness, a nossa marca própria, temos também parcerias internacionais, em que a gente trabalha com equipamentos de ginástica para academias, né, distribuído em todo o Brasil, uma linha que vem crescendo bastante. Temos a divisão de drones e câmeras. Drones, a gente tem a distribuição exclusiva para o varejo da DJI, né, que é a líder global aí, com mais de 90% de share no mercado de drones, que também cresce bastante. E a linha de mobilidade elétrica, motoelétricas e projetos que a gente, como falou, no qual a gente começou agora, no final do primeiro trimestre de 25, começamos a parceria com a Royal, que é uma marca indiana, indiana, bastante forte, que já atua no Brasil, e o Grupo Multi passa a fabricar as motos da marca da Royal Enfield no Brasil, e em parceria com eles, ou seja, também com a margem, uma prestação de serviço, né, fabricando para eles com a margem travada, ou seja, diluindo também o custo operacional da nossa fábrica em Manaus de motos elétricas, e tendo sem o risco, né, sem o risco do negócio. Então acaba também sendo uma proteção dentro desse segmento de motos elétricas. A boa notícia então vem do crescimento da receita e principalmente da retomada, né, do aumento da margem bruta, que acho que é uma boa notícia dado todo o cenário. Agora, para finalizar, pessoal, como vocês sabem, né, a gente aqui assumimos aqui a partir de 1º de abril, né, uma nova gestão, a vinda do Richard. A minha entrada, apesar de estar 21 anos na empresa, aí junto com a Lê, muito tempo participando da estratégia, junto com a Lê dentro de toda essa história do Grupo Multi. Estamos agora num novo capítulo, né? Eu acho que a gente está bem atento, né? Como eu falei ali na carta, a gente está bastante cauteloso, né? Acho que a gente vem de uma recuperação importante, sólida, né? Como eu falei, embora um pouco mais lenta do que a gente gostaria, mas acho que a solidez e a consistência acaba sendo mais importante nesse momento de muitas turbulências. Então, a gente está com dois focos, né? O que a gente fez aqui? A gente está com dois focos principais, né? O primeiro é uma readequação de estrutura, ou seja, uma revisão geral de todas as despesas, né? De estrutura pessoal. Isso a gente já começou, é uma iniciativa que a gente já começou no mês de abril, está em andamento. A gente tem uma meta, né, de uma redução aí por volta de 8 a 10% de despesa de folha. Isso, para vocês terem ideia, representa mais ou menos 60 milhões ano, né, de possibilidades de saving. Então, a gente está atuando muito forte nessa frente. Ao mesmo tempo que a gente está atuando, começou um projeto agora, no final de maio, de redução, também de revisitar todas as despesas gerais administrativas da companhia. Isso está em processo agora, nesse momento. Então, a gente espera também conseguir trazer bastante, algum resultado, vamos dizer assim, dentro dessa eficiência operacional. Além disso, a gente tem iniciativas de fretes, de fretes locais, de entrega para clientes nossos, de fretes mais inteligentes, né, principalmente usando a modalidade de carreta fechada, que a gente tem ganho, bastante importante nas entregas. Então, isso já está em curso também. Então, a gente deve esperar uma eficiência na área de fretes importantes aí, além de redução de despesas comerciais, tá? Então, essa é uma linha que a gente está bastante atento e trabalhando nesse momento dentro da eficiência operacional. O segundo pilar que a gente vem trabalhando também muito forte é na otimização do capital de giro.
Então, a gente está com políticas bastante rígidas, né, de cobertura de estoque agora, até pelo momento macro que a gente vive. Então, o objetivo nosso é não deixar, né, esse estoque, não deixar ele crescer. A gente está acompanhando a prioridade muito forte no giro do estoque. A gente adotou travas importantes, tanto de compras quanto de embarques, né, em casos de produtos que não estejam performando o giro de acordo com o que a gente estabeleceu. Então, ou seja, se o produto não vender, né, ou não estiver performando de acordo, a gente vai travar, né, vai segurar tanto as compras quanto embarques. Isso já vem acontecendo e a gente adota uma política um pouco mais rígida, com a redução também de cobertura de estoque. Estamos numa revisão agora geral de SKUs de menor giro e margem, tá? Então a ideia é que a gente já vem fazendo, como você sabe, há um bom tempo, uma redução de portfólio. Essa agenda ela continua muito forte, principalmente focado nesses produtos que tem uma pouca representatividade dentro do portfólio, mas que exigem da operação, exigem da plataforma e baixa margem. Então esse é um trabalho bastante ativo. Além de, como o Ritz comentou, a gente está muito de olho na questão do caixa, né? Então, todas essas iniciativas aqui tendem a melhorar bastante a perspectiva de caixa ao longo do ano. A gente está bastante confiante. E temos aqui uma linha aqui, que é a nossa contas a receber, que é uma linha acima de R$ 1 bilhão, que a gente não usa, né? Nunca usou historicamente, né? Dessa linha. Então, a gente tem a possibilidade de avaliar, estamos avaliando agora no momento alternativas como o FDIC e outras opções para usar, para ter eventualmente, uma captação através do nosso contas a receber. Então, basicamente, pessoal, é isso, né, que a gente queria contar um pouquinho para vocês desse primeiro trimestre de 2025, trazendo um pouco do que a gente está trabalhando, né, do foco aqui do management trabalho agora nesse momento, dizer que a gente está muito focado na redução de despesas, muito focado na redução de cobertura de estoques, né, manter o giro saudável e muito focado em preservar o caixa, sem crescer a dívida. Né? Então, são as três coisas que a gente está muito focado nesse momento. E tudo isso a gente espera, né, que nessa jornada a gente consiga ainda assim, né, ir galgando, né, e crescendo a rentabilidade, como é o nosso principal objetivo aqui, que é esse EBITDA positivo e EBITDA voltar a ser a empresa lucrativa que o grupo sempre foi. Tá bom? Obrigado a todos aí pela presença. Ficamos abertos a perguntas agora, certo? Começaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É da Maria Clara, analista sell-side do Itaú. Maria Clara, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Eu queria pedir para vocês explorarem um pouco sobre as perspectivas de crescimento e recuperação de top line para o ano, né? A gente vê já uma recuperação importante de receita recorrente agora no primeiro tri, mas queria entender também como que vocês enxergam uma potencial deterioração do ambiente competitivo, com mais oferta de produtos de players asiáticos aqui, eventualmente afetando as tendências de crescimento para o ano, ou eventualmente até não impactando vocês, né? Então, se puderem comentar um pouquinho sobre isso, com esse gancho na leitura do ambiente competitivo, ajudaria bastante. Obrigada. Bom dia, Maria Clara, obrigado aí pela pergunta. Realmente, assim, a gente está com atenção e cautela, duas palavras importantes. A gente tem toda essa situação das tarifas, né, que impactam, geram incertezas, né, como se fala muito sobre enxurrada de produtos chineses, direcionamento de produtos do mercado americano para o Brasil. Então, obviamente a gente está atento, a gente não ainda a gente não viu nenhuma grande mudança, vamos dizer assim, nesse cenário. As empresas chinesas já tinham um apetite de vir para o Brasil, né? O Brasil é um mercado importante. Então,
as empresas chinesas que a gente vê, né, atuando no Brasil, são empresas que já estavam com essa leitura do Brasil mesmo antes desse impacto tarifário. O que a gente está acompanhando agora é muito a relação, né, acho que os Estados Unidos vai achar uma forma, né, de trazer esse produto para o mercado americano, seja tributável por outros países. Então tem a gente não tem nenhum grande movimento, mas realmente tem uma expectativa. Acho que é um cenário que a gente está acompanhando que pode haver, acho que pode haver sim, embora não aconteceu até agora, né? Voltei da China agora também, estou muito atento. Nós todos aqui estamos muito atentos, mas a gente não viu, né, grandes mudanças até agora, tá? O que a gente entende que pode até ser uma oportunidade de ser muito consultado aí para produzir, né? Como a gente tem 2 fábricas no Brasil para produzir, para fornecer para o mercado americano, né? Embora não seja nosso foco nesse momento, mas se as tarifas elas continuarem, eventualmente pode até ser uma oportunidade nesse sentido, mas uma expectativa, né? Mas só compartilhando com vocês. Em relação ao top line, que foi a pergunta inicial, a gente está, vamos dizer assim, conservador, né? A gente está atuando muito dentro entendendo que agora é manter um estoque enxuto, né? O giro saudável. Existe sim algumas categorias, como TV, áudio, um certo excesso de oferta no mercado. A gente está bastante atento a isso e interessando esses pontos. E eu acho que a boa notícia, vamos dizer assim, se refere aos projetos, né? Hoje, como falei, a gente é parceiro tanto da Hisense quanto da Oppo, que são grandes, né, gigantes globais, né, hoje no mundo, líderes em seus segmentos, e que a gente, né, pode ser a grata surpresa, né, em relação à top line nesse ano, né? Então, a gente não tem ainda uma expectativa, né, a nossa expectativa é conservadora, mas podemos ter uma surpresa em relação, talvez, a esses projetos que a gente tenha essa vaga, assim, em exposição ao risco, vamos dizer assim. Super claro, André. Obrigada pela resposta. A próxima pergunta veio por escrito e é do Ramon Fonseca, analista sell-side da UBS. Bom dia, pessoal. Sou o Ramon Fonseca da UBS. Se puderem comentar da expectativa para o working capital esse ano, dado que estão focados em otimizá-lo e que anteciparam compras no primeiro trimestre, em qual nível devemos esperá-lo? Além disso, se puderem comentar sobre o estado de ramp-up das parcerias e expectativas para o ano, impacto nas margens. Ramon, obrigado pela pergunta. Vou tentar responder aqui esses 2 pontos aqui. Eu acho que em termos de working capital, a gente tem expectativa, como o André comentou, desse projeto, de fazer a boa gestão do nosso estoque, né, rever o giro dos itens, principalmente dos SKUs de menor giro e de menor margem. Tá? A gente sabe que o capital de giro da Multi é um capital de giro longo, né, alto. A gente tem um capital de giro de mais de 100 dias, né, fechamos o último TRI na casa de 150 dias de capital de giro. Esse TRI aqui com quase 190 dias de capital de giro, até por conta dessa antecipação de como nós fizemos. A intenção é diminuir esse giro, né? Porque o giro muito alto, o working capital muito alto, ele é uma pressão no nosso caixa, né? Como vocês viram aqui no resultado do primeiro TRI. Então, a intenção aqui é a gente trabalhar em níveis mais saudáveis de working capital. A gente começou o trabalho agora, né, como o André comentou, né? Já iniciamos isso, né, vocês já viram que a gente está sendo um pouco mais disciplinado na compra dos estoques, né? A gente vai ver o fruto disso nos próximos TRIs. A intenção é diminuir isso. Tá? Por enquanto, a gente não tem ainda um nível adequado que a gente quer ter de working capital, até porque a dinâmica do negócio é uma dinâmica, até pelo contexto das incertezas e tudo mais que a gente está vendo para esse ano, tá? Mas o objetivo é de redução e de fazer uma boa gestão disso. Tá? Em relação ao ramp-up das parcerias, que é a sua segunda pergunta, como eu comentou, a gente está vindo com a parceria com a Oppo e Hisense, muito bem. A Oppo está numa rampa, né? Começamos as vendas da Oppo no final do ano passado, então esse primeiro TRI já veio com uma receita, um volume maior, né, em relação ao último TRI, pela rampa, né? Então estamos expandindo, então a expectativa aqui é positiva para isso, tá? O outro lado da moeda desse ramp-up das parcerias, no lado da receita, é o impacto da diluição deles na margem.
A gente trabalha com margens aqui nesses segmentos, nesses parceiros um pouco mais baixos, então tem um efeito na diluição da margem aqui. Tá? Então vai ser um trade-off de aumento da receita, né? Podemos até uma diluição da margem, mas talvez trazer um pouco mais de massa de margem aqui para a gente, tá bom? Muito obrigada, André. A nossa próxima pergunta veio por escrito. É do Marcelo Afonso, analista buy-side, do Clube Belvedere. Bom dia! Como vocês estão vendo o início do segundo trimestre? Houve alguma evolução de vendas e margem bruta em abril? Como esperam a evolução do caixa para os próximos trimestres? Marcelo, obrigado pela sua pergunta. O que nós estamos vendo aqui de caixa operacional, a gente entende que quando a gente uma estabilização desse caixa, tá, para os próximos tris. Acho que tem um tema importante, né, do caixa operacional, que é mais, não é o caixa operacional, mas a amortização da nossa dívida. A gente tem amortizações importantes até o final do ano, tá, que vão acontecer aí nos próximos, no final desse tri e no início do terceiro tri. Então, vai ter um consumo de caixa importante pelo lado da amortização da dívida. Tá? Então, o nosso caixa operacional deve se estabilizar, tá? E até ficar melhor por conta de todos esses programas aqui que estamos fazendo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o nosso mês de abril já aponta uma melhora no nosso capital de giro, tá? Já como o início do resultado dessa disciplina na gestão do estoque. Tá? Então, já havia um pouco disso. Então, a nossa preocupação é de fazer essa boa gestão, manter o caixa operacional no patamar saudável, até por conta das amortizações da dívida que nós vamos ter até o final desse ano. Tá bom? Muito obrigado, Richard. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André para as considerações finais da companhia. Sr. André. Pessoal, então agradecer aí todos os parceiros, acionistas. A gente, agora com a palavra de ordem seja cautela, a gente está bastante confiante aí nessa consolidação da receita do Multi, essa busca aí consistente por rentabilidade, e dizendo que a gente está atuando muito forte, né? Muito forte, embora decisões difíceis, duras, né? Que envolvem pessoas, nunca muito fácil, mas são decisões que são decisões e medidas que precisam ser tomadas, né? Para a proteção da longevidade da companhia e rentabilidade futura. Então, conte com a gente aí, a gente vamos estar mais próximos aí a partir dos próximos calls, e agradeço a presença de todos aí. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 do Grupo Multi está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado a todos pela participação e tenham um bom dia.